A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã que me ouvem nesse exato momento, prosseguindo a mensagem sobre os conflitos no Oriente, eu venho aqui apresentar a segunda parte desta mensagem. Na primeira mensagem eu falei sobre Abraão, sobre os seus dois filhos, Ismael e Isaque. Falei sobre Saraí. Falei sobre Agar, a egípcia, que deu à luz a Ismael, o pai dos árabes. Falei sobre Isaque, o pai dos israelitas, pai dos judeus. E quero continuar explicando o que está acontecendo no Oriente, os conflitos, como que surgiu e por que os acordos de paz até hoje nunca deram certo. Começaram bem e terminaram sempre em guerra. A palavra de Deus diz que Deus chama Abraão para uma aliança, para um pacto. E Deus diz a Abraão para que ele ande em sua presença e seja perfeito, seja reto nos seus caminhos. Abraão vem de Ur dos Caldeus, a Babilônia, um lugar de idolatria, um lugar de politeísmo. E Deus escolhe Abraão e faz com ele um pacto. Mas Abraão, vacilando em sua fé em Deus, junto com sua esposa, Saraí ou Sarai, Deus acaba dizendo que ele teria um filho, porém ele já estava bem velho, bem avançado em dias. E ele, duvidando que Deus pudesse dar um filho para ele, através da sua esposa, que também já era bem avançada na idade. Então Saraí, ela deu a Abraão a sua empregada, a sua serva, Agar, a egípcia. E ela concebeu, ela ficou grávida, teve o filho, e nasceu Ismael, o pai dos árabes. Depois passaram-se muitos anos, cerca de 12, 13 anos, Deus cumpriu a sua promessa com Abraão. E Saraí, a esposa de Abraão, que antes era estéril, não podia ter filhos, ela fica grávida e tem Isaque. Isaque é pai dos judeus. E durante toda a história do povo de Deus, nós vamos ver guerras, conflitos, brigas, confusões na família, enfim. Nessa segunda mensagem, eu quero estar lendo aqui mais uma vez no capítulo 24 de Mateus. Você que tem Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar. Mateus capítulo 24, que diz o seguinte: Jesus dá um alerta. Antes de voltar para o céu, Jesus Cristo dá um alerta, dizendo a respeito de falsos profetas, falsos mestres, que surgiriam e enganariam muita gente. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 11. Quero ler. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 11. Só este versículo. Jesus Cristo disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero especificamente nessa mensagem falar a respeito de um homem que surgiu no século 7. Ele nasceu 25 de abril de 571. Nasceu em Meca, Arábia Saudita.
O seu nome é Mohammed, ou mais conhecido, Maomé. Foi este profeta que nasceu no ambiente idólatra. A Arábia não era unida. Haviam vários povos árabes que andavam dispersos, que andavam separados por tribos. E os beduínos, que também ajudaram Maomé em sua caminhada, em sua empreitada, os beduínos eram povos nômades. Eles viviam no deserto, eles tinham como meio de transporte ali o camelo, eles também se alimentavam da carne do camelo, se cobriam com a pele do camelo para enfrentar o frio, a geada no deserto. Era um povo muito simples, um povo que teve muita dificuldade, tinha muita dificuldade no deserto, sempre passaram grandes dificuldades e aprenderam a se virar. Eles aprenderam a sobreviver no deserto. Os beduínos. Também quero dizer que tinha uma tribo de beduínos, os coraxitas. Esses já moravam numa região litorânea e tinham ali o seu comércio. Eles tinham um lugar fixo e tinham o seu comércio. Não eram como os outros nômades que andavam peregrinando no deserto de um lado para o outro. Então Maomé, ele nasce. A região da Arábia era uma região de idolatria, de politeísmo, cada tribo tinha o seu deus. A cultura árabe é vasta, mas eles não serviam o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra. Os árabes não serviam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não serviam, eles serviam os ídolos, porque aprenderam com outras nações a cultuar diversas divindades. Eu quero estar dando aqui mais uns detalhes a respeito da religião fundada por Maomé. Eu quero estar lendo aqui o seguinte. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Como figura política, ele unificou várias tribos árabes, o que permitiu as conquistas árabes daquilo que viria a ser um império islâmico, que se estendeu da Pérsia até a Península Ibérica. Não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, mas sim um ser humano. Contudo, entre os fiéis, ele é visto como um dos mais perfeitos seres humanos, e o próprio Alcorão o estabelece. Nascido em Meca, Maomé foi durante a primeira parte da sua vida um mercador que realizou extensas viagens a trabalho. Tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes perto de Meca. Os muçulmanos acreditam que em 610, quando Maomé tinha 40 anos, enquanto realizavam um desses retiros espirituais, numa das cavernas do Monte Hira, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus. E comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Maomé deu ouvidos à mensagem do anjo, e após sua morte, esses versos foram reunidos e integrados no Alcorão, durante o califado de Abu Bakr. Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, duas religiões monoteístas, já conhecidas pelos árabes. Em vez disso, declarou que é necessária proteção a estas religiões e informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais destas religiões, que tinham sido corrompidos e esquecidos. Porém, isso de acordo com a enciclopédia judaica, Maomé tornou-se cada vez mais hostil aos judeus ao longo do tempo, quando percebeu que havia diferenças irreconciliáveis entre a religião deles e a sua, especialmente quando a crença em sua missão profética
se tornou o critério de um verdadeiro muçulmano. Muitos habitantes de Meca rejeitaram a sua mensagem e começaram a persegui-lo, bem como aos seus seguidores. Em 622, Maomé foi obrigado a abandonar Meca, numa migração conhecida como a Hégira, ou Hígira, tendo se mudado para Yatrib, a atual Medina. Nesta cidade, Maomé tornou-se o chefe da primeira comunidade muçulmana. Seguiram-se anos de batalha entre os habitantes de Meca e Medina, que resultaram em geral vitória. A vitória de Maomé e de seus seguidores. A organização militar criada durante essas batalhas foi usada para derrotar as tribos da Arábia. Por altura da sua morte, Maomé tinha unificado praticamente todo o território sob o signo de uma nova religião, o Islã. Então, nessa introdução, este documentário mostra, nos apresenta, que Maomé, ele nasceu, se criou entre os idólatras e se colocou na condição de um profeta enviado por Deus. No Islã, eles acreditam que Maomé foi realmente enviado por Deus e que o anjo Gabriel realmente esteve com ele, tendo um diálogo, transmitindo para Maomé a mensagem de Deus. Mas nós vamos desmascarar essa mentira lendo a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 8. Se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar a leitura bíblica comigo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, a respeito daquilo que nós acabamos de ler, que mostra Maomé sendo enviado por Deus para implantar uma nova religião. Nós vamos desmascarar essa mentira agora, usando a Bíblia Sagrada. No livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda, Paulo dizendo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, ou vos ensine um outro evangelho, além daquele que eu vos tenho ensinado, que seja anátema. Vou repetir. Paulo disse, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que temos pregado, que seja anátema. Paulo deixa bem claro em suas palavras que não existe o novo evangelho. Não existe um novo evangelho além do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Maomé foi um falso profeta, um homem mentiroso, que disse que Deus falou com ele para fundar uma religião, para ajudar o seu povo, para unir o seu povo. O povo andava disperso, a história diz isso e é verdade. Mas o povo se reuniu, toda a Arábia se reuniu em torno de uma religião pagã, porque o verdadeiro evangelho de Cristo já havia sido estabelecido pelos apóstolos. Jesus Cristo, 600 anos antes de Maomé surgir, Jesus Cristo já havia estado na terra, pregando o evangelho. Jesus Cristo pregou o evangelho, Jesus Cristo pregou as boas novas. Jesus Cristo é o Deus encarnado, Jesus Cristo é o Deus Jeová que desceu do céu. E Maomé negava que Jesus Cristo é o próprio Deus. O Islã nega que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Eles negam que Jesus é filho de Deus, nem filho de Deus eles acreditam que Jesus é. Quanto mais vão acreditar que Jesus é o próprio Deus que esteve na terra, em forma humana, porque o Deus Jeová se fez carne, é isso que a Bíblia fala. O Deus verdadeiro, Jeová, o Deus Jeová, o Deus do tetragrama hebraico, o YHWH, o Deus Jeová é o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos conferir isso lá em Isaías 43:10, quando ele diz,
O Deus Jeová diz: vocês são as minhas testemunhas. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Deus. E o Islã prega totalmente ao contrário. O Islã nega que Jesus Cristo é Deus e coloca uma divindade por nome de Alá no lugar do verdadeiro Deus. Nesse vídeo, nesse áudio, nessa mensagem, você vai tomar conhecimento do que está por trás do Islã, essa falsa religião que se coloca como religião verdadeira. Mas na verdade o surgimento do Islã já foi profetizado, já havia sido profetizado por Jesus Cristo e por muitos dos seus apóstolos. O próprio apóstolo Paulo disse que depois da partida dele, um monte de homens, falsos profetas, entraria no rebanho de Deus. O apóstolo Pedro também falou a mesma coisa, que do mesmo modo que no passado houve falsos profetas, surgiram falsos profetas, Pedro disse que também depois dele, muitos falsos profetas entrariam e não poupariam o rebanho de Deus. Surgiriam falsas doutrinas, surgiriam heresias de perdição, como Pedro mesmo fala na sua carta, na sua epístola. E o profeta Maomé é só mais um falso profeta que surgiu para enganar o povo. O Islã odeia o cristianismo. O Islã odeia o judaísmo. O Islã mata cristãos. O Islã prega que todo muçulmano deve se envolver com a jihad. A jihad é a guerra santa. A guerra santa é matar os judeus, matar os cristãos, destruir a igreja, destruir a fé dos cristãos. E nós podemos ver nisso a característica do anticristo nessa religião. A característica do anticristo é se levantar contra tudo o que se chama Deus. Ou seja, no Islã, um falso Deus é adorado. Como é que Maomé chegou a estabelecer o Islã? Maomé fez o seguinte: ele foi crescendo vendo a idolatria na Arábia, ele foi crescendo vendo a idolatria até mesmo no cristianismo, em algumas sinagogas judaicas, em algumas igrejas católicas. Já tinha o catolicismo na época, ele sabia muito bem o que era o catolicismo, ele sabia o que era o cristianismo, o judaísmo. Porém, quando ele desenvolve uma nova religião, chamando os árabes, ele começa a convocar os árabes para se prostrarem diante de um único Deus, chamado Alá. Mas antes mesmo de Maomé existir, já existia a Kaaba. A Kaaba em Meca era um santuário, aonde tem a pedra negra. Essa pedra negra que eu mostro nas imagens é a pedra negra que está lá na Arábia. Todo muçulmano tem que visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Os 5 pilares da fé muçulmana, os 5 pilares do Islã, consta isso. Tem que fazer peregrinação, tem que jejuar, tem que dar esmola, oferta, de acordo com a sua condição financeira, tem que orar virado para Meca, tem que visitar o local das peregrinações de Maomé. Enfim, essa religião do Islã, Jesus Cristo disse que surgiria falsos profetas e enganaria o povo. Ou seja, o que é um falso profeta? É aquele que se coloca no lugar de Jesus Cristo. É aquele que inventa uma nova religião e substitui aquilo que Jesus Cristo ordenou, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Não pode haver homem ou mulher que crie uma nova religião ultrapassando ou elevando-se acima das doutrinas do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos e vamos compreender qual é o nome que salva. Vamos ver se é Maomé o nome que salva. Vamos ver se é Maomé ou Mohammed o nome que traz salvação. Vamos ver nas Escrituras Sagradas qual é o nome que foi dado entre os homens debaixo desse céu para que os homens possam ser salvos. Vamos ver se é o nome de Maomé. Está escrito aqui, ó.
capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o versículo 11 diz o seguinte, ó, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Eu vou repetir o versículo 11. Ó. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, na ocasião em que Pedro e João estavam perante o Sinédrio, eles deixaram bem claro, dando testemunho publicamente do Senhor Jesus Cristo. Eles não falaram em nome de outro profeta. Eles não usaram aqui o nome de Moisés. E eles conheciam Moisés. Eles não usaram o nome do profeta Isaías. E eles conheciam a história de Isaías. Eles conheciam as Escrituras. Eles não viram tais profetas pessoalmente, mas eles conheciam. Eles não falaram no nome de Daniel. Eles não falaram no nome do profeta Ezequiel, do profeta Obadias, Sofonias, Malaquias. Não. Eles falaram que debaixo do céu só existe um nome. Só existe um nome que salva a humanidade. Só existe um nome que salva o pecador. Só existe um nome que liberta. Este nome é Jesus. Só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo desceu do céu, se fez carne para salvar a humanidade. Em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Jesus deixa claro que ele e o Pai é um. Ele não está unido ao Pai, como se fossem dois deuses no céu. Não existem dois deuses. Existe um único Deus. O Deus que se fez carne se chama Jeová. O Deus que se fez carne se chama Jeová. Ele mesmo diz em Isaías 43:11 que não existe outro Salvador além dele. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é o Salvador. Se Jeová diz que não há outro Salvador além dele, e nós sabemos que Jesus Cristo é o Salvador, logo entendemos que não existem dois Salvadores. E sim, Jesus Cristo, ele mesmo é o Deus Jeová. Ele é o Salvador Jeová. Ele não é o Deus Alá. O Deus Alá era uma divindade entre os árabes pagãos e idólatras. Na Arábia, no passado, na antiguidade, o Deus Alá era o Deus representado por uma lua crescente. Por isso que você vê no Islã eles carregando a lua crescente para todos os lados. Nas mesquitas existe a lua crescente na arquitetura deles, na decoração deles. Você vê a bandeira da Turquia, você vê diversas bandeiras em países árabes, você vai ver a lua crescente. E essa lua crescente, lá na antiguidade, para eles, para os árabes, para as tribos pagãs árabes, essa lua crescente era um Deus. Era e é um Deus. É a representação do próprio Satanás. É a representação do próprio diabo, enganando as nações por meio da idolatria. Por isso que o Islã é uma falsa doutrina. O Islã é uma falsa religião. E eles matam porque eles têm ódio de Jesus Cristo. Jesus deixou claro. Jesus disse, vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus não disse, vão odiar vocês por causa do nome de Maomé. Jesus nunca falou isso. Jesus falou por causa do meu nome, Jesus. Yeshua. O nome Yeshua quer dizer Jesus. Ou no grego, Iesos. Iesos quer dizer Jesus. Jesus Cristo. Jesus o ungido. Jesus o Messias. Jesus o Salvador. Não existe outro Salvador. Não existe religião que salva. Religião não salva ninguém. Religião escraviza. Religião aprisiona. Religião torna a pessoa ignorante. Jesus Cristo não é religião. Jesus disse lá em João capítulo 14, Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho.
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que o acesso a Deus é impossível sem Ele. Isso nos deixa claro que Ele é o próprio Deus. Ele é uma porta para Deus, mas Deus é Ele mesmo, porque o Verbo se fez carne. A Bíblia diz em João capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, que no princípio havia a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Ou seja, se a palavra era Deus e se fez carne, foi Deus quem se fez carne. Foi o Deus Jeová quem se fez carne. Não foi Maomé que se fez carne. Não foi Mohammed que se fez carne. Maomé não se fez carne. Maomé teve o seu pai, teve a sua mãe. Ele nasceu normalmente, ele não teve um nascimento virginal como Jesus Cristo, jamais. Ele não se fez carne. Maomé nasceu como nasce qualquer ser humano pecador. O nascimento virginal, que não é mitologia, o único nascimento virginal que não é mitologia, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é Deus, Ele se fez carne. Vamos continuar lendo mais versículos? Agora abra a sua Bíblia em Filipenses. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Depois de Efésios está Filipenses. Vamos ler o capítulo 2 e o versículo de número do 5 em diante. Capítulo 2 de Filipenses, do 5 em diante, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz aqui que chegará o momento em que toda a humanidade dobrará os joelhos diante do Senhor Jesus Cristo e confessará que Ele é o Senhor e não é Maomé. Toda a humanidade vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o próprio Deus Jeová. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 45 e o versículo 23, você vai ler que o próprio Deus Jeová está dizendo que diante dele se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará o nome dele. E aqui em Filipenses, a mesma palavra o apóstolo Paulo escreveu com base em Isaías 45, 23. Paulo diz que é diante de Jesus Cristo que todo joelho vai se dobrar e é o nome de Jesus Cristo que toda língua deverá confessar. Então eu quero ler mais um pouco aqui sobre o documentário a respeito do Islã, que foi a doutrina levantada por Maomé. A religião fundada por Maomé, o islamismo. Essa religião que tem se tornado destaque no mundo inteiro, através das mortes, através dos ataques terroristas, através das atrocidades que vem fazendo aí o Estado Islâmico e outras facções terroristas que surgiram no decorrer da história. Desde o período em que Maomé implantou o Islã, os muçulmanos têm se reunido para conquistar o mundo através da jihad. A jihad, como eu já disse, é a guerra santa. Eles têm que fazer essa guerra para tentar forçar o mundo a se tornar membro do Islã, ou seja, para forçar o mundo a aceitar a sua religião. Então eu quero ler aqui o seguinte: o islamismo foi fundado pelo profeta Maomé.
palavra árabe Islã significa submissão a Deus. Os seguidores dessa religião são chamados de maometanos, seguidores de Maomé, ou muçulmanos, palavra francesa que vem do árabe muslim, e que significa aquele que se entrega de corpo e alma a Deus. No islamismo não há sacerdócio profissional. É recomendado aos seus seguidores a abstenção do vinho, além da aceitação e da récita do credo, shahada. O devoto tem mais 4 obrigações: a oração, o jejum durante o mês lunar do Ramadã, distribuição de esmolas e, se possível, uma peregrinação à cidade santa de Meca. É uma religião missionária, contudo, os muçulmanos não consideram pagãos os judeus e cristãos, aos quais, quando conquistados, é permitido continuar praticando sua religião. Em séculos passados, os exércitos muçulmanos ocuparam grande parte da Índia e chegaram certa vez aos arredores de Paris. O islamismo adotou certas práticas de conquista, dentre as quais a guerra, embora nos dias atuais esteja tentando corrigir-se, ela foi conveniente como meio de expandir a religião e o Estado, bem como a poligamia, escravidão e intolerância. A Bíblia diz o seguinte em Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Romanos 8,15. Bom, vou ler aqui o histórico. O fundador do islamismo, segundo a onomástica árabe, chamava-se Bulgasim Mohammed. O nome Maomé vem de Mohammed e significa altamente louvado. Nasceu em Meca, na atual Arábia Saudita, provavelmente no ano 570, no ano Domini, depois de Cristo, e foi filho de um pobre mercador da tribo Quraish. Seus pais morreram pouco depois do seu nascimento, tendo sido educado por seu avô e mais tarde por seu tio. Foi em sua juventude pastor e guia de caravanas de comerciantes. Maomé casou-se com Khadija, uma rica viúva bem mais velha que ele, quando tinha 25 anos. Estabeleceu-se em Meca e tornou-se um próspero mercador, iniciando uma vida contemplativa. 15 anos depois, na caverna do Monte Hira, ao norte de Meca, Maomé declarou ter recebido uma revelação de Alá, na qual teria sido ordenado que pregasse uma nova religião em todo o mundo. Afirmou ainda ter recebido muitas outras revelações e visões de anjos e arcanjos. Em Hira, por exemplo, apregoou a aparição do anjo Gabriel, que lhe teria dado um manuscrito para ler e anunciado sua eleição como profeta enviado de Deus aos homens. Conta-se também que, certa vez no deserto, uma eremita cristã lhe teria revelado sua missão de profeta, identificando-o por uma mancha branca nas costas, tomada por marca identificadora. Segundo creem, Maomé passou a ouvir vozes que o mandavam pregar ou lhe transmitiam certos ensinamentos registrados mais tarde no Alcorão. Convencido de sua chamada, Maomé passou a pregar a sua doutrina. Os árabes, descendentes de Abraão através de Ismael, filho de Agar, consideram-no o único profeta de Deus e julgam ser o islamismo o cumprimento da promessa de Deus em Gênesis, no capítulo 17 e o verso 20.
Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Para a gente dar uma olhada aqui, ó. Gênesis capítulo 17 e o versículo 20. Vamos ver por que os muçulmanos acreditam que foi o cumprimento da promessa. O Islã, Maomé, o segmento árabe, eles acreditam que é um cumprimento dessa promessa, ou podemos dizer dessa profecia. 17 e 20 diz o seguinte: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, eu multiplicarei extraordinariamente. Ele vai gerar 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Então está aqui o versículo 20 do capítulo 17. Mas vale lembrar, vale ler também o versículo 21, para que possamos compreender que não podemos usar um texto da Bíblia fora do contexto. Nós lemos que Deus disse que abençoaria Ismael e dele levantaria 12 príncipes. Nós sabemos, através dos noticiários, que a Arábia, existem muitas riquezas na Arábia. A cultura árabe, como eu já disse, ela é rica, ela é vasta. Mas nós não podemos ficar só por aí. Os árabes, eles querem dizer que Deus abençoou só eles. Mas o versículo 21 aqui do capítulo 17, Deus diz o seguinte: no 20 ele fala que abençoará Ismael, e ele vai gerar 12 príncipes, e dele Deus fará uma grande nação. Tudo bem, versículo 20 diz isso. Mas no versículo 21, Deus deixa claro: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará a luz. Deus falando para Abraão: Sara dará a luz a Isaque. Neste mesmo tempo, daqui a um ano. E o versículo 22 diz o seguinte: e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Deus voltou para o céu quando tinha ido conversar ali com Abraão. Então, o que dá para a gente entender na própria Bíblia Sagrada, sem usar texto fora do contexto? Deus, ele não negou que abençoaria os árabes. Deus não negou. Deus disse que os árabes seriam prósperos. Seria uma grande nação, 12 príncipes surgiriam de Ismael, pai dos árabes. Até aí tudo bem. Mas, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 20, do mesmo modo que Deus fala que vai abençoar Ismael, os árabes, Deus disse que a aliança dele é com Isaque. Essa briga toda na Palestina é porque os árabes querem a terra que pertence aos judeus, a descendência de Isaque. É essa briga por terra. E onde entra nessa briga também o irmão gêmeo de Jacó, o Esaú, que também gerou povos que sempre brigou, os edomitas, sempre brigou com os judeus, com os israelitas. Nós vamos ler agora o livro de Obadias, aonde o profeta Obadias diz que Deus castigará Edom, castigará os descendentes de Esaú, por causa das grandes perseguições contra Israel. Por causa que eles sempre maltrataram o povo de Israel. Sempre perseguiram, sempre guardaram ódio no coração. O livro de Obadias tem um capítulo só. É bem curtinho, bem curtinha a parte de Obadias, mas tem uma profundeza muito grande com relação ao Oriente Médio. Para compreendermos, é como eu disse na outra mensagem, se faz necessário conhecer toda a história, se faz necessário pesquisar, conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia. Ninguém pode compreender o que está acontecendo no Oriente somente através da televisão. Tudo começa nas Escrituras e se encerra nas Escrituras. Então eu estou aqui com o livro, com o único capítulo aqui de Obadias. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, ó, no único capítulo de Obadias. Você procura aí na sua casa. Está antes do profeta Jonas e depois do profeta Amós. Depois de Amós, antes de Jonas, está Obadias.
Eu vou ler o seguinte. O título diz o seguinte, ó, Os pecados e o castigo de Edom. Como eu disse, Edom é Esaú, os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a seu irmão Jacó. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Olha Deus dizendo aqui na Bíblia, que quando muitos povos atacaram Jerusalém, entre os inimigos de Jerusalém estava o próprio Esaú, estava o próprio povo de Edom, os edomitas. É isso que Deus está dizendo. Esse capítulo de Obadias mostra o castigo que Deus vai trazer sobre Edom, exterminando Edom para sempre. Porque sempre que Jerusalém foi invadida, sempre que Jerusalém foi atacada, sempre que os judeus foram atacados, Edom estava lá também no meio, entre os inimigos de Israel. Existem hoje diversas nações contra Israel. A Turquia quer destruir Israel, a Síria quer destruir Israel. Existem diversas nações querendo atacar Israel, querendo invadir, querendo tomar Jerusalém. Eu vou continuar lendo aqui o versículo. Eu parei aqui no 11. Eu parei no 11, eu vou ler o 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da tua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem,
nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então aqui está dizendo que Edom participou dos ataques contra Jerusalém. Edom, o próprio irmão gêmeo de Jacó, ele atacou os descendentes de Jacó. Ele atacou os descendentes. Ele atacou o povo de Judá. Ele atacou o povo de Jerusalém. Ele atacou o povo de Israel. E Deus nunca gostou que um irmão se levantasse contra o outro. Deus condenou Caim, que matou seu próprio irmão Abel. Deus condenou, Deus não gostou disso. Deus não gosta de irmãos brigando. Deus não gosta de irmãos fazendo guerra. E o conflito na Palestina é isso. O conflito na Palestina são árabes matando os próprios irmãos judeus. Judeus matando os próprios irmãos árabes. Com base no quê? Com base numa falsa religião. Com base num falso profeta chamado Maomé. Um profeta que surgiu no século 7, trazendo uma grande heresia, colocando outro Deus acima do verdadeiro Deus Jeová, que é Jesus Cristo, colocando uma pedra. Eu vou colocar as fotos, você vai ver as fotos nesse vídeo, e você vai ver a pedra que eles idolatram. Eles imaginam que aquela pedra caiu do céu, Adão, quando foi expulso do paraíso, guardou aquela pedra, e no dilúvio, aquela pedra, ela foi arrastada, até que surgiu Abraão com Ismael e achou aquela pedra. E aí construíram aquele santuário chamado Caaba, que é aquele cubo, é aquele grande cubo, aquela caixa, aquele quadrado, aonde eles ficam dando volta 7 vezes, aonde eles atiram pedra no demônio, aonde eles vão lá tocar a pedra negra, aquela pedra Caaba, eles dizem que caiu do céu. Essa história é semelhante ao caso da deusa Diana, que a gente vê o povo de Éfeso. O apóstolo Paulo vai pregar lá e disse que não são deuses os que se fazem com as mãos, e os artífices daquela cidade, eles ficaram irados contra Paulo e contra alguns apóstolos, alguns discípulos que estavam ali, ajudando Paulo na pregação do evangelho. Ou seja, as pessoas idólatras, elas não gostam de ser confrontadas. Elas não gostam do contraditório. Jesus Cristo veio para acabar com a idolatria. Mas Satanás é o pai da mentira, diz João capítulo 8, versículo 44. O pai da mentira é Satanás, por isso ele levanta falsas religiões, ele levanta falsos mestres. Perceba o que acontece no Islã. Eles degolam padres, bispos, pastores, missionários, os jornalistas que vão lá fazer a cobertura da situação daquele país. Eles aprisionam jornalistas. As facções terroristas, todas elas falam uma mesma língua. A morte, o terror, o sacrifício humano. Eu quero também dizer que o Yasser Arafat, na década de 60 para 70, ele foi líder da OLP, uma organização de libertação da Palestina. Ou seja, ele sendo egípcio, ele ajudou árabes a combater contra o povo de Deus. Ele mesmo queria exterminar Jerusalém, queria exterminar Israel completo do mapa. O presidente do Egito, na década de 70, ele disse que ia varrer Israel do mapa. Vários presidentes árabes, turcos, sírios, vários querem invadir Israel e destruir o povo de Deus. Por conta dessa falsa religião. Essa briga já existia lá no passado e ela se intensificou ainda mais com a chegada do falso profeta Maomé. Foi o falso profeta Maomé que começou as grandes expedições, as grandes caravanas, as grandes cruzadas, levando o Islã aos 4 cantos da terra. Foi Maomé, este falso profeta. E por ele muitos morrem, muitos cometem o suicídio, pensando que estão agradando a Deus. Jesus Cristo deixou bem claro para os seus discípulos, Jesus Cristo disse: vem a hora em que vos matarão pensando estar prestando culto a Deus. Jesus disse que chegaria a hora em que os seus discípulos, os seus servos, seriam assassinados por homens que pensariam estar agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus.
Em Medina foi fundada oficialmente a sua religião. Maomé, chefiando os muçulmanos, partiu para invadir Meca em 628, supostamente em obediência a uma ordem de Alá. Conquistou a cidade e, depois de um acordo com os coraixitas, destruiu todos os ídolos da Caaba e anunciou o advento de uma era de paz e prosperidade geral. Decorridos aproximadamente 2 anos, os vultos de maior projeção em Meca já tinham aderido ao Islã. Depois da sua morte, em 8 de junho de 632, seu fiel discípulo, o Abu Bakr, se empenhou na islamização das tribos e empreendeu expedições para a conquista da Síria e da Pérsia. Abu Bakr foi morto em 634 e teve por sucessor Umar, que governou por um período de 10 anos, durante o qual estendeu os domínios do Estado Islâmico até a Índia, vencendo as forças de Bizâncio para tomar a Síria, a Palestina, o Egito e outros territórios pertencentes ao Império Persa. Umar foi assassinado em 644 e Otman o substituiu à frente do já então Império Muçulmano. Otman se dedicou a redigir a versão definitiva do Alcorão. Governou até 655 e foi morto por Ali. Ali era cunhado de Maomé, que seria o quarto dos califas eleitos, o quarto califa. Depois dele, a chefia dos muçulmanos passou a ser hereditária. Apesar de alguns períodos de luta civil entre muçulmanos, a expansão do islamismo prosseguiu durante um século. No Ocidente, os muçulmanos ocuparam o norte da África até o Atlântico, atravessaram para a Espanha e mantiveram em seu poder a região de Narbona, no sul da França. Na famosa Batalha de Tours, em 732, uma expedição de ataque muçulmana foi derrotada pelo exército francês, mas isso não abrandou o domínio muçulmano sobre a Espanha. Para o norte, avançaram até Constantinopla, a moderna Istambul, mas não conseguiram ocupar nenhum território da Ásia Menor, Turquia. Para leste, depois de conquistar toda a Pérsia e o Afeganistão, penetraram na Ásia Central e atravessaram a linha do rio Indo no atual Paquistão, rio Indo no atual Paquistão. Até o ano 750, toda essa área constituiu um único estado, governado pelos califas da dinastia Omíada. A maioria dos habitantes dessas regiões não se converteu logo ao Islã, mas tornaram-se minorias protegidas. A ideia de que aos oponentes era dado escolher entre o Islã ou a espada é falsa, exceto no caso das tribos pagãs árabes. No seu conjunto, as minorias protegidas eram bem tratadas, uma vez que os governantes consideravam ponto de honra a proteção eficiente. Contudo, os membros dessas minorias viam-se como cidadãos de segunda classe, de modo que se verificou uma constante corrente de conversões ao longo dos séculos. Foi desse modo que o Islã tornou-se a religião predominante nas terras que originalmente constituíam a pátria do cristianismo. Então você percebe aqui que aonde tinha cristianismo, o Islã foi tomando conta. E é exatamente isso que eu estou pregando nessa mensagem. Eu estou dizendo que as características do anticristo são apresentadas no Islã. E existe um forte indício de que é do Islã que o anticristo surgirá, porque pela escatologia bíblica, pelas profecias do profeta Daniel, pela estátua do sonho de Nabucodonosor, que era metade ouro, metade bronze, era prata, tinha pernas de ferro, pés de barro e ferro, tudo indica que o anticristo ele será muçulmano. Tudo indica que o anticristo ele será do Islã, porque o Islã atualmente, desde a sua origem, que era mais branda, era mais calma, a religião era mais leve, podemos dizer que era mais light. Desde a origem do Islã até hoje, o Islã vem se transformando
na religião do terror, na religião do massacre, na religião do derramamento de sangue. E até mesmo muçulmanos, que são mais calmos, mais pacíficos, eles são criticados pelos muçulmanos radicais, que não aceitam o muçulmano ser pacífico, porque o próprio Alcorão, o próprio Corão, o livro, a Bíblia dos muçulmanos, na própria Bíblia está escrito que o muçulmano, quando encontrar cristãos, judeus e qualquer outra pessoa de qualquer outra religião, eles devem matar. O muçulmano deve matar. O muçulmano deve tirar a vida de quem não pertence ao Islã. E essa é uma falsa religião. Jesus Cristo não deixou o Islã. Jesus Cristo não deixou para degolar pessoas, forçando as pessoas a se converter a uma nova religião. Até mesmo a Igreja Católica, com a Inquisição, ela cometeu graves erros. Mas os erros da Igreja Católica que ficaram no passado, a perseguição contra cristãos de verdade, que eles consideravam hereges, nem mesmo a Inquisição podemos comparar com o que está acontecendo no Islã. Nos dias atuais é o Islã que persegue cristãos, que persegue judeus e que persegue até os próprios muçulmanos, que não andam de acordo com aquilo que determinam os radicais islâmicos. Se um muçulmano, como eu já disse, ele é manso, ele é pacífico, ele é calmo, esse próprio muçulmano ele é criticado e ele é perseguido, ameaçado de morte entre os próprios muçulmanos, entre os próprios irmãos da sua religião. Então nós vemos claramente que essa não é uma religião verdadeira. Não é uma religião que salva o ser humano. No Islã, a salvação vem mediante ao sacrifício. Muitas crianças desde cedo começam a passar pela lavagem cerebral. E os líderes, eles começam a ensinar para essas crianças que elas têm que ser, no caso o menino, sexo masculino, o homem, ele tem que ser um mártir. Porque sendo um mártir, morrendo pela causa de Alá, morrendo na Guerra Santa, morrendo na Jihad, ele sendo um mártir, ele tem o paraíso à espera. E lá no paraíso tem mansões, tem moças virgens esperando ele. Então esse é o pensamento colocado na mente das crianças. O Islã coloca na mente da criança que ela deve se tornar um homem bomba. A criança, quando crescer, deve se tornar um homem terrorista, sanguinário, assassino. Ele deve ter em seu currículo diversas mortes em nome de Alá. Essa não é uma religião de amor. Essa não é uma religião como a mídia quer transmitir. A mídia quer passar a mensagem de que o Islã é paz. O Islã é amor. O Islã não faz mal a ninguém, mas as notícias provam totalmente o contrário. As notícias mostraram o Estado Islâmico decapitando pessoas, o Estado Islâmico prendendo jornalistas e matando, enterrando vivos, colocando em gaiolas e ateando fogo, colocando em gaiolas e afogando em piscinas, afogando no fundo do mar, pegando homossexuais e atirando os homossexuais de cima de prédios para eles morrerem lá embaixo. A mídia tem mostrado as facções terroristas que seguem o Islã. A mídia tem mostrado as facções matando, humilhando a pessoa humana, humilhando a dignidade de um homem, de uma mulher. Mulheres são estupradas, são violentadas, mulheres ficam grávidas. Muitas mulheres acabam morrendo até com a criança na barriga. Então o Islã, ele não liga para o sentimento das mulheres. E uma das características do anticristo, como diz o profeta Daniel, o profeta Daniel diz que o anticristo, ele não terá aquela preocupação pelas mulheres. Ele não terá o amor das mulheres. E no Islã você vê a mulher coberta da cabeça aos pés. A mulher, ela está em segundo plano. A mulher sempre foi rejeitada e desprezada. Mas em outras religiões você percebe que a mulher tem uma certa liberdade. No Islã, a mulher é coberta, a mulher é fechada. Então tudo indica que o anticristo, ele sai do Islã. E Maomé foi um falso profeta anticristão.
Ele foi anti-judeu e anticristão. E ele deu origem aos massacres contra o povo de Deus. Por isso hoje nós vemos essa briga na Palestina. Nós vemos os reis querendo destruir o povo de Deus. E tudo tem origem com Maomé, esse falso profeta que surgiu para enganar as nações. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo em breve virá para batalhar em favor do seu povo. Jesus Cristo em breve, ele vem batalhar por Israel. Por isso que a Bíblia diz que tanto os judeus como os cristãos devem orar pela paz em Jerusalém. Lembrando que Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus amaldiçoa quem persegue Israel. Deus amaldiçoa quem persegue os cristãos. Deus amaldiçoa quem persegue os judeus para os matar, para derrotá-los, para humilhá-los. Deus vai acertar as contas com as nações que querem invadir Israel. Tudo está sendo planejado para invadir Israel. E nós vemos no Oriente a briga entre árabes e judeus. O conflito na Palestina não é novo. Tem cerca de 4.000 anos. Mas a disputa e a briga, nós sabemos que é por conta de dois irmãos que não se entendem. Filhos do mesmo pai, Abraão. Mas as suas mães são mulheres diferentes. Uma é Agar, a egípcia, e a outra é Sara, esposa legítima de Abraão. Eu vou dar continuidade a essa mensagem, vou encerrar aqui, mas eu vou dar continuidade. Eu vou para a terceira parte dessa mensagem, essa foi a segunda, para que possamos entender os conflitos no Oriente. Como eu disse, essa mensagem é longa, por isso eu estou dividindo. A primeira mensagem foi 1 hora, aqui já vai também mais 1 hora, não dá para explicar tudo numa mensagem só. Mas eu vou soltando os vídeos, os áudios, e você vai acompanhando e pode compartilhar. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus Jeová, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Maomé não é profeta, Maomé não é Deus, Alá também não é Deus. O Islã não é a religião verdadeira, o Islã não é o caminho para Deus. A explosão de bombas, o suicídio, os ataques terroristas não são o caminho para Deus. Jesus Cristo deixou bem claro. Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 29, Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E o Islã não prega esse amor. O Islã prega a morte. O Islã prega decapitação. O Islã prega fuzilamento. O Islã é uma religião satânica, não é uma religião de Jesus Cristo. O Islã não leva o homem para o céu. O único que leva o homem para o céu é Jesus Cristo. E esse paraíso oferecido pelo Islã, cheio de mulheres lá em cima, mulheres virgens, é uma grande mentira de Satanás. Porque Jesus Cristo disse que no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento, porque seremos como os anjos do céu. Como os anjos. Não haverá casamento, não haverá sexo, não haverá relações sexuais. E o Islã, o que ele prega? Ele prega um paraíso, onde vai ter orgias sexuais. Para o mártir que se suicidar com bombas, o mártir que matar o maior número de pessoas, ele vai ter um paraíso cheio de mulheres esperando ele lá. Essa é a mentira de Satanás. Jesus Cristo disse para ter cuidado com Satanás, porque ele é homicida desde o princípio e ele é o pai da mentira. E para isso foi manifesto o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Fique você na paz do Senhor Jesus Cristo e medite nas Escrituras Sagradas. Eu me despeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.